Você sabia que os verbos modais são um tipo de verbo auxiliar, que nem os famosos do, does, did, e que por esse motivo, às vezes pode ser complicado para tentar traduzir seu significado, né? Mas não se preocupa com isso não. Hoje você vai aprender de uma vez por todas os verbos modais do inglês. Esse vídeo aqui tem muita coisa interessante para aprender, tá? Fique ligado aqui comigo. Bem-vindos de volta a Nova Tips, aqui comigo, Léo Nova. E a pergunta que não quer calar é: quem nunca se confundiu na hora de usar ou traduzir um verbo modal, hein? Será que ele tá me obrigando a fazer alguma coisa? Perguntando se eu sei fazer? Me sugerindo o que é pra fazer? Pois é, tarefa difícil entender seus significados quando a gente está simplesmente traduzindo direto do português para o inglês, né? Porque em alguns casos, eles simplesmente não têm tradução. Mas chega de conversa fiada, né? Vamos ao que interessa. Para começar, vamos entender em português mesmo o que é um verbo modal. Um verbo modal é um verbo auxiliar que indica como alguma ação verbal se realiza. Xiii, lá vem o Nova com essas teorias que mais complicam do que ajudam. Ok, sem teoria então. Vamos ver no exemplo. Se você fala, eu posso caminhar pelo parque. O verbo principal aqui é o caminhar, certo? A ação mais importante da frase é o caminhar. E o que seria o posso nesse caso aí? Posso, do verbo poder, seria um verbo auxiliar, dando uma noção de possibilidade à ação de caminhar, certo? Eu caminho no parque. Eu estou afirmando que eu caminho no parque. Eu posso caminhar no parque. Eu estou dizendo que, se eu quiser, eu tenho a capacidade de caminhar no parque. Eu posso caminhar pelo parque se eu quiser. Com isso, a gente pode dizer que o posso nessa frase aqui é um verbo auxiliar ao verbo caminhar nessa oração. Agora que você já pegou a ideia e o objetivo aqui é dar dica de inglês e não de português, vamos traduzir essa frase. I can walk through the park. Through, através, tá? E como a gente acabou de ver em português, esse can é um verbo auxiliar conhecido como verbo modal, modal verb. Eu sei, é muita palavra nova, mas calma, tá? Vai ficar mais fácil a partir de agora. Essa foi só uma teoriazinha para dar uma ideia melhor do que é um verbo auxiliar. Então vamos lá. Uma modalidade de verbo auxiliar são os verbos modais. E nem são muitos não, tá? Acredito até que a maioria você já conheça. Can, could, will, would, may, might, shall, should, must e ought to. Apesar de serem verbos, uma característica interessante dos modais é que eles não vão ter aquele Szinho no final da terceira pessoa do singular, sabe? Como nos verbos regulares, lembra? I walk, she walks. We work, he works. Com os modais, não vai ter disso, tá? I can, he can. We could, he could. Os verbos modais vão sempre nos dar noção ou de probabilidade, ou de habilidade, obrigação, conselho, permissão ou hábito. Vamos ver um exemplo para cada situação dessas? Começando então com probabilidade. It's snowing out there, must be freezing outside. Tá nevando lá fora, deve estar congelando. Já que tá nevando lá fora, é bem provável que esteja muito frio. Há uma probabilidade disso estar acontecendo. Então, nesse caso aqui, a gente está usando o must no sentido de probabilidade. E agora vamos ver verbos modais no sentido de habilidade. That girl can speak 5 languages. Aquela garota pode falar 5 idiomas. Aqui nós usamos o can com o sentido de habilidade. Ou seja, ela é capaz de, ela tem a habilidade de falar 5 idiomas. E como você viu, não é she cans, é she can. Verbo modal não muda na terceira pessoa do singular. He, she, it. E agora vamos usar no sentido de obrigação. Eu aqui vou usar o must de novo, tá bom? Inclusive, eu não dei uma tradução direta ainda de cada uma dessas palavrinhas, porque pode mudar muito, né, de acordo com o contexto da frase. Então vamos lá. You must do your homework if you wanna pass this class. Você tem que fazer seu dever de casa se você quer passar nessa matéria.
Ou seja, você tem a obrigação de fazer esse dever de casa, ou então vai repetir de ano. E agora um uso no sentido de conselho. You should stop smoking. Você deveria parar de fumar. O meu conselho é para você parar de fumar. Você para se quiser, mas you should, você deveria. Se eu quisesse falar no sentido de obrigação, ou seja, você tem que parar de fumar, eu poderia usar o must. You must stop smoking. Mas não é o caso. Aqui eu estou dando um exemplo de sugestão. You should. Vamos ver agora um modal no sentido de permissão. Could you lend me your eraser? Você poderia me emprestar a sua borracha? O could aqui está funcionando no sentido de pedir permissão. Você permite que eu use a sua borracha? Mas Nova, emprestar não é borrow. Por que você usou o lend? Tanto o borrow quanto o lend significam emprestar, tá? A diferença é que o borrow você usa para quem está pegando emprestado e o lend você usa para quem está emprestando. Eu sei, é um pouquinho confuso, né? Vamos melhorar isso então. Eu usei o exemplo Could you lend me your eraser, certo? De quem que é a borracha? É sua, certo? E eu tô pedindo para você a sua borracha. Se eu quisesse usar o borrow, eu deveria estar fazendo referência a mim, a pessoa para quem a borracha vai ser emprestada. Então, essa frase ficaria correta usando o borrow se eu dissesse algo como Can I borrow your eraser? Eu posso pegar a sua borracha emprestado? Agora eu estou associando a ação a mim. Eu vou pegar emprestado. Entendeu? Nesse caso, a gente usa o borrow. E agora, vamos ver um modal verb no sentido de hábito. Ter o hábito de fazer alguma coisa. Michael will always be late. Michael vai estar sempre atrasado. Por quê? Porque ele tem o hábito de estar atrasado sempre. Então eu usei o will como um modal verb para indicar hábito. Também existe a possibilidade de usar esses verbos modais no passado, tá? Com as construções could, should ou would, mais do have, mais o past participle dos verbos. Então, para dar uma boa resumida, você pode usar os verbos modais da seguinte forma. O can, você pode usar para capacidade ou habilidade. I can run. Eu tenho a habilidade, a capacidade de correr. Could, você usa para pedir permissão. Could you please bring me some food? Você poderia trazer comida para mim, por favor? O will, apesar de ser um indicativo de ação no futuro, pode também representar um hábito, como eu usei no Michael will always be late. Michael vai estar sempre atrasado. Would ele é mais usado como um gostaria, poderia. Basicamente esse iria adicionado no final do verbo principal. Would you mind to turn the light off? Você se importaria de desligar a luz? O may você costuma usar para pedir alguma coisa. May I come in? Posso entrar? Estou pedindo permissão para você para eu poder entrar. O might você vai usar para possibilidade. She might be ready. Ela deve estar pronta. Tem a possibilidade de que ela esteja pronta. O shall é muito usado no sentido de ter obrigação de, tá? We shall brush our teeth before go bed. Nós devemos escovar os dentes antes de ir para a cama. Já o should, a gente usa muito no sentido de dar um conselho. Como a gente viu em You should stop smoking, você deveria parar de fumar. Já o must, ele é mais usado no sentido de obrigação, apesar de às vezes também dar ideia de possibilidade, né? Como a gente viu lá atrás. We must go. Nós devemos ir, a gente tem que ir. E o ought to, que eu nem usei em exemplo nenhum aqui, né? Vamos ver agora. Vamos usar mais no sentido de um conselho-obrigação. Sabe aquele lance de, se eu fosse você, eu faria? Então, we ought to leave now. Nós devemos sair agora. Você reparou que eu não falei ought to, né? E para simplificar um pouco, o americano quando vai falar, ele fala oughta, para fluir melhor na fala, né? É o mesmo que acontece com o going to, que vira gonna, o want to, que vira wanna. Pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo. E agora que você já está por dentro do que é e quais são os modal verbs, que tal dar uma conferida nesses dois vídeos aqui que eu trouxe para você, hein? A gente se vê por lá. Até breve.